Caros internautas, sejam todos bem-vindos nesta apresentação. Aqui é o Ministério EMA convosco, é o vosso conservo Fred. Eu trouxe aqui uma mensagem muito importante da Palavra de Deus que eu quero partilhar com caros irmãos. Bem, queridos irmãos, sabemos claramente que a gente estamos no tempo do fim. E neste tempo do fim, o inimigo das almas nos é informado na Palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 12, no seu versículo 12, de que alegrai-vos, ó céus, e todos vós que nele habitai. Ai da terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós estamos a ver claramente de que agora é o pouco tempo que resta a Satanás. Quando que estas palavras soaram para nós como uma experiência? Quando essas palavras soaram? Bem, nos é dito no livro Desejado de Todas as Nações, de que quando Cristo estava suspenso na cruz, lá essas palavras foram soadas. Em que ano, na verdade, Cristo morreu? No ano 31. Então, desde o ano 31 até agora, este período de tempo é chamado na palavra de Deus como sendo pouco tempo que resta para Satanás. Bem, e nesses últimos dias, o inimigo poderá usar toda a sua instrumentalidade para poder levar à destruição todos os habitantes da terra. Bem, nos informados na palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo 24, ali nos diz um dos eventos que poderá marcar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, é a fome. Diz que haverá fome em vários lugares, não é todos, o que significa que os que estiverem no campo, graças a Deus, terão comida. Não é todos, não é só esses que terão comida, mas também diz a palavra de Deus. Algum evento que poderá marcar a vinda de Cristo é que a humanidade poderá se comportar semelhantemente como se comportaram aos homens que viviam no tempo de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento. Então estamos a ver aqui, haverá fome e por outro lado haverá comida. Então, alguns, Satanás poderá os levar para poder os matar pela escassez. E os outros, Satanás poderá os levar para serem mortos por excesso. Então, tenhamos o equilíbrio. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos diz claramente que é necessário que o povo de Deus seja temperante. Queridos irmãos, nesses últimos dias, essas duas ferramentas serão usadas nas mãos de Satanás para poder levar à destruição do mundo. Bem, aqui é uma nova apresentação de série da Verdade Presente, que intitulada por Lentes Proféticas. E aqui nós estaremos abordando a verdade presente no contexto do cumprimento das profecias nesses últimos dias. Eu quero refletir com vocês no livro de Apocalipse. Nos é dito o seguinte, no versículo 1 do capítulo 1 diz, no versículo 1 do capítulo 1 diz a palavra de Deus que a revelação de Jesus. Então o Apocalipse é um livro já revelado. No versículo 3 nos é dito: bem-aventurados aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Prestemos bem atenção no texto. Diz que bem-aventurado aquele que lê. A palavra está no singular. O que quer dizer que a pessoa que recebe esta revelação deve levá-la ao público. Então, a revelação começa no singular para o plural. Como começou? Por exemplo, o próprio João recebeu para 7 igrejas. Então, assim também que os homens que recebem a revelação da profecia, né, que recebam no individual, mas levem ao público. Esta aqui é a bênção. E o que é? Ele será bem-aventurado, o homem que vai ler. Né? Se você também ler a profecia na tua casa, sozinho, e ensinar, esta bênção também te alcançará. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem, o tempo está próximo, queridos irmãos. Nos é recomendado na palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 3, de que um dos elementos pelos quais nós devemos usar para nos preparar
na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo é a gente estudarmos o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse deve ser estudado agora. Olha uma das experiências que o apóstolo João teve na ilha de Patmos. No versículo 10 diz, continua assim a palavra do Senhor: e fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, que é no sábado, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Então, logo no sábado, ele recebe uma revelação muito especial. Graças a Deus, esse homem foi honrado. Agora, vamos nos reter aqui nas palavras-chave. Diz a palavra de Deus de que, enquanto ele estava lá na ilha de Patmos, ele ouviu uma grande voz por detrás dele. Significa que o apocalipse que ele recebeu, toda a revelação, ela veio em grande voz. Se veio em grande voz, quer dizer que também deve ser transmitida em grande voz. Então, o que significa a palavra grande voz? Queridos irmãos, vamos refletir nesta palavra, porque este aqui é o objetivo desta introdução profética. Diz assim a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 58, no seu versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Aqui, a grande voz está relacionado em anunciar as transgressões na casa de Jacó. Então, quem é responsável por convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? É quem? É o Espírito Santo. O que isso quer dizer? Em Apocalipse, vimos que a mensagem veio em grande voz. E aqui diz que grande voz está relacionado em chamar o pecado pelo seu próprio nome, anunciar as transgressões. Significa que a mensagem que Deus estava a dar ao apóstolo João era para poder anunciar as transgressões das 7 igrejas. Vamos ver se isso aqui se enquadra na revelação profética. No livro de Joel, nos é dito o seguinte, capítulo 2, no seu versículo 1, a palavra de Deus diz assim: tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, ele está perto. Aqui agora a grande voz está relacionada em perturbar-se. Quer dizer, quando, por exemplo, estamos a ver uma experiência bíblica, o apóstolo Pedro recebeu a plenitude do Espírito Santo no livro de Atos capítulo 2. Ele clamou em alta voz, anunciou as transgressões na casa de Jacó. E o povo ficou perturbado, dizendo: o que nós devemos fazer para ser salvos? Isto aqui é perturbar-se. Mas, no contexto da profecia, que a palavra de Deus poderia ser levada em grande voz, o que quer dizer que a palavra de Deus poderia avançar, ser levada às 7 igrejas sob efeito do Espírito Santo. No livro de Juízes, capítulo 6, no seu versículo 34, diz: então o Espírito do Senhor revestiu a Gedeão, o qual lhe tocou a buzina, e os biezrelitas se ajuntaram após ele. O que quer dizer com isso? Ele se revestiu, foi revestido do poder. O que aconteceu? Ele tocou a buzina. A buzina sempre é tocada em alta voz. Queridos irmãos, que significa que a mensagem do Apocalipse é uma mensagem que deve ser levada em alta voz. Não sei se o seu irmão entendeu, o detalhe aqui é muito importante. Então não precisamos nos prender nos detalhes. No versículo 11 do livro de Apocalipse, capítulo 1, a palavra de Deus nos é dito o seguinte, diz: e dizia, o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a palavra de Deus em grande voz poderia ser levado
a essas igrejas. Ou seja, o Apocalipse todo, de capítulo 1 até capítulo 22, o objetivo principal é levar a mensagem a essas 7 igrejas, que representam o período da igreja, desde o tempo apostólico até o fechamento da porta da graça. E em que período em que nós estamos? Em que período em que nós estamos? Estamos justamente no período da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Que mensagem que deve ser levada à igreja de Laodiceia? Diz a palavra de Deus. O João ouviu em grande voz. O que significa em grande voz? Significa ser mensagem levada sob o efeito do poder do Espírito Santo. Queridos irmãos, esse é o tempo de a gente buscarmos a plenitude do Espírito Santo, de a gente estarmos completamente revestidos do poder de Deus, para nós podermos levar esta mensagem. Por isso que nós, quando vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo 14, no seu versículo 6 até o versículo 12, todas as mensagens, quer do primeiro, do segundo e do terceiro, sempre são ditas em grande voz, em grande voz e em grande voz. Para realçar aqui um detalhe, na mensagem do segundo hoje não tem grande voz, mas este grande voz está adicionado agora em Apocalipse capítulo 18. Então, nós precisamos, nesses últimos dias, levar a mensagem de Deus em grande voz, apregoar a palavra do Senhor em grande voz. Este é o objetivo principal desta série Lentes Proféticas. É trazer as mensagens no contexto profético para que o povo de Deus possa estar extremamente preparado para aquilo que está para acontecer neste mundo. Nós vamos pedir para você para que possa nos ajudar, nos apoiar com a tua presença. E nós esperamos que essas meditações da palavra de Deus, para que possam nos ser muito úteis na transmissão da palavra do Senhor. Enquanto que nós temos as plataformas digitais, vamos poder juntar as forças, o nosso poder, com toda a nossa vontade, para nós podermos transmitir a palavra do Senhor. Então, querido, o tempo é curto. O tempo é curto. Não temos tempo a perder nas conversas inúteis, ruins suspeitas, maledicências, invejas, ciúmes. Não há esse tempo, queridos irmãos. O nosso tempo agora é usar todos os recursos, todo o poder, toda a capacidade financeira que o Senhor nos dotou para que nós possamos terminar esta grande obra que o Senhor nos concedeu. Então, meu irmão, o tempo já está no fim. Estamos no período da última igreja. Estamos no período do último compartimento do ministério de Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial. Estamos nos pés da estátua. Estamos no chifre do animal terrível e espantoso. Estamos sempre em todas as particularidades. Nós sempre estamos no fim. Então, o que nós precisamos fazer? A não ser que nos santificar, vencer o pecado, nos purificar, nos preparar para que nós possamos nos encontrar com Jesus. Viver todas as verdades que Deus nos revelou. A vida no campo, a reforma para a saúde, verdadeira educação. Não temos outro tempo para vivermos essas verdades, a não ser que o tempo é agora. Então, estamos nesse tempo. Que o irmão nos acompanhe, esteja conosco, que o Senhor possa te abençoar. Se esse vídeo foi útil para você, te convidamos para você curtir o nosso canal intitulado EMA no YouTube, para que a obra de Deus possa ir mais avante. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar. Amém?